A diretoria do Santos merecia uma verdadeira salva de palmas, meus amigos, porque vai chegar amanhã o dia da representação, né? Menos de 24 horas aí. Hoje eu tô gravando 8 horas da noite exatamente, então quis esperar o dia inteiro para ver se anunciava algum reforço finalmente, mesmo que o Luizão, tem o Luizão aí, mas ainda não anunciou, então o vídeo tá até gravado, vou falar para vocês da contratação dele, só esperando a hora que anunciarem, ou ele aparecer treinando amanhã, aí eu posto até, né? Mas enquanto isso não. Então a diretoria do Santos teve aí 40 e tantos dias desde que acabou a Série B, 50 e tantos, 50 e poucos, né, desde que confirmou o acesso, e mesmo assim o Santos segue sem um elenco renovado, sem um reforço e só com um técnico, era isso que eu ia falar. Então assim, preocupante demais, né? E eu fui olhando os últimos anos, todos os últimos anos de terror, né, que a gente teve aqui recentemente. O último que a gente chegou sem reforços, eu já vou falar qual foi, mas foi um ano ruim. Teve um bom também nesse meio tempo, mas aí daqui a pouco a gente debate isso aí, logo menos, né? Mas é isso, a minha grande preocupação antes de falar desses últimos anos era justamente essa. Eu falei na live do trio, repeti hoje, brincando até, que o meu maior e grande medo era chegar no dia da representação e não ter reforço. E mais que isso, não ter encaminhado não, né? Eu ter finalizado, concluído saídas, porque o Santos precisava limpar o elenco. Ainda precisa, aliás, e não fez até agora, né? A gente vai chegar amanhã, dia 3, que tem uma coletiva, inclusive, do Pedro Martins, né? Vocês certamente já viram no Twitter, mas o novo CEO vai lá dar uma coletiva amanhã, meio-dia, estaremos lá, é claro. Não sei qual o tema, né? Mas vamos ver. E segundo até a Laura Marcelo do Diário do Peixe, a representação do elenco fica para 2 horas da tarde, depois da coletiva. Pode ser que ele anuncie um reforço, outro, o Luizão, e depois vai ter a representação, não sei. Mas se for isso, eu não gosto muito, eu prefiro que tenha um anúncio na rede social e depois a apresentação e entrevista, né? Não direto jogar lá a entrevista, mas enfim, tudo bem, né? O importante é chegar algum nome. Até agora não chegou. E aí é o que eu falei que era o meu maior medo, porque mas pô, Edu, o Santos só estreia dia 16 contra o Mirassol. Só 2 semanas, tá? 2 semanas, exatamente 2 semanas hoje. E menos de 2 semanas de treinos, claro, porque representa amanhã, aí faz exame, aí começa, né, falta um treino físico e tal, começa a treinar mesmo, talvez aí sendo positivo no domingo, né? E aí você tem um jogo, dia 16, você vai ter viagem, enfim, né? Certamente vai ter folga em um desses dias, então você já reduz ali o espaço da pré-temporada com reforço, com jogador novo, que é o que o cara precisa chegar, se adaptar, não se adaptar de conhecer tudo, claro, mas conhecer o elenco que o treinador quer. Isso, claro, vai demandar um tempo até para quem já está aqui, é óbvio, mas é bom para adiantando, né? Adiantar situações e maximizar o tempo que tiver, né? Qualquer tempo que o Santos conseguir reduzir em questão de tempo de adaptar, de tempo de chegar ao cara, de fazer isso, fazer aquilo, é extremamente importante para o ano do Santos, tá? Porque o sarrafo é muito mais alto, gente, muito mais alto. Até, inclusive, hoje um espectador nosso, né, falou: poxa, mas o São Paulo, por exemplo, também só trouxe o Oscar. Sim, mas o São Paulo tem uma base de um time que chegou até as quartas de final da Libertadores e foi eliminado pelo campeão nos pênaltis. O São Paulo tem um jogador que aí tem, claro, está na China há muito tempo e tudo mais, mas um jogador de comprovado talento, né? Tem que ver a questão física. E mais, né? Repito, além da base, o Santos não tem meio Lucas Moura, né? Só por aí já dá para perceber. Mas, enfim, o Corinthians também, nem sei se anunciou ou não, mas fez várias contratações no meio do ano, do tipo que o Santos deveria ter feito ano passado, né? Por isso que eles não caíram, inclusive. E o Palmeiras, além de ter um time bem melhor, também já contratou jogadores, né? Contratou o Facundo Torres, contratou o Paulinho, do Atlético Mineiro, 2 nomes bem fortes, inclusive. E não perderam ninguém tão relevante para o elenco, né? Trocaram lá um menino no meio do Paulinho, enfim. Então, cara, a preocupação é muito grande. Isso eu só estou citando os nossos rivais estaduais, claro, porque tem o Paulista, mas no brasileiro também, muito mais, né? Claro que até o brasileiro ainda tem chão, começa mais cedo também, no entanto, né? Vale lembrar.
O Brasileiro esse ano começa em março, final de março, então precisa se adiantar também, por conta do Super Mundial lá, que adiantou as datas, claro. Então assim, sem reforços até o momento. Último ano que isso aconteceu, sabe qual foi? 2021, aquela temporada nojenta que a gente teve de quase cair, escapar vencendo o São Bento, né, na última rodada. O Água Santa foi 22, né? Vencendo o São Bento na última rodada, né? No Deus nos acuda, 2-0. E a gente escapa do rebaixamento. É o ano da primeira passagem do Carille, né? Escapa com o Carille no final do ano. Faz campanhas, né, ridículas. Eu nem lembro das campanhas da Copa do Brasil daquele ano. Copa do Brasil, vou até ver aqui. Copa do Brasil de 21. Mas assim, a gente teve uma temporada ridícula, uma temporada horrorosa, que foi aquela que se esticou, né? O Brasileiro acaba no final de fevereiro e o Paulista já começa, né? Porque os jogadores tinham tido férias antes por causa da pandemia da Covid e tudo mais. Uma temporada muito bagunçada, claro, mas aí acabou ali principalmente a Libertadores, né? E tiveram várias saídas e tudo mais, algumas até ficaram até o final do Brasileiro, depois saíram. E não chegou ninguém. A reapresentação, entre aspas, quando começou a temporada, o Santos não tinha nenhum reforço, nenhuma contratação. Chegaram depois ao longo do ano. 2023 tivemos, por exemplo, que foi o ano da tragédia. 2024 também. 2024, inclusive, né, a gente sabe que estava a maioria do elenco montado, né? 2022 até tinha já nome contratado, já se apresentando. 2020 também, tá? Também tinha nome já, apesar de ter sido só 2, só o Raniel e o Maddison, meu Deus, né? Mas tinha, o Raniel, por exemplo, já estava à disposição. E o outro ano, antes de 21, que não teve ninguém novo, né? Nenhuma cara nova na representação, foi 2019, olha só, que foi um ano que acabou sendo muito bom. E foi inclusive uma representação dia 3 de janeiro também. Tinha um amistoso dia 13 contra o Corinthians, depois a estreia no Paulista, acho que foi dia 19. Não estou aqui falando que, nossa, vai repetir 2019. Não é isso. Mas foi muito, né, uma obra ali do acaso, né? Uma obra um grande trabalho do Sampaoli, que acabou reproduzindo. Depois chegaram reforços, claro. O Santos fez um investimento mais forte, principalmente pós-paulista ali, né? Não, nem foi pós-paulista, foi no meio, né? Porque o Santos gasta o dinheiro com o Soteldo, gasta com o Cueva, né? E todos eles foram no Paulista ainda. Mas depois o Uribe, que também o Santos gastou dinheiro, né? Foi mais para frente, né? Enfim. Só estou citando esses nomes e essas negociações porque foi meio que uma retrospectiva, né? Fazendo aqui nesses últimos anos. E 2 extremos, né? 19 e 21. Claro que é muito mais fácil repetir 2021 do que 2019, né? A gente, claro que pode esperar um grande encaixe do Caixinha, né? Do Pedro Caixinha fazer ter um grande entendimento, fazer os jogadores terem um grande entendimento do que ele quer, do modelo de jogo dele, e de repente voar. É difícil, pode ser, mas é difícil. Mas a verdade é que a gente tem um elenco muito menos qualificado do que era aquele em 2019, por exemplo, e o que eu falei de antes, o sarrafo é muito mais alto. Hoje a gente tem uma equipe que terminou a Série B fazendo a pior campanha de um campeão dos pontos corridos, né? E uma Série B que a gente não tinha nenhum rival grande. Então, assim, meu Deus, repito, né? Que tristeza. E só para voltar a falar ainda de 21, né? Quase caímos no Paulista, quase caímos no Brasileiro, na Copa do Brasil, eliminado nas quartas de final contra o Atlético Paranaense. Aquele que o Santos perde os 2 jogos por 1-0, né? Ele tinha eliminado, o Santos entrou na terceira fase, eliminou o Cianorte, eliminou a Juazeirense, perdendo o segundo jogo, inclusive, né? Quando mandou o time reserva. Mas foi eliminado nessas quartas de final. Então, é isso. É uma preocupação muito grande. Até me alonguei mais do que eu queria nesse vídeo. Eu queria fazer um vídeo curtinho, mas citei rivais, citei esses últimos anos aí, recentemente, esse histórico que a gente tem, porque eu estou particularmente muito preocupado e principalmente curioso agora para essa entrevista do Pedro Martins amanhã. Tomara que amanhã anuncie mais de um reforço, né? Tomara que anuncie, além do Luizão, outros nomes aí que nem sei se também não é bom anunciar qualquer um, porque no desespero é capaz do Santos ir lá pagar muito mais do que um Carvalho, tipo Tassiano, não sei. Mas é isso. Tristeza e preocupação no momento é o que eu sinto. Vamos ver amanhã nessa reapresentação e principalmente essa entrevista antes do Pedro Martins. Fechou?
amanhã a gente volta. Amanhã tem estreia do Santos na Copinha, então provavelmente serão 2 vídeos, né? Da entrevista e da estreia do Santos à noite, que enfrenta o Tirol, né? Se eu não estou enganado, falamos hoje. Eu tô confundindo muito o Tirol e o Jacobá, não sei porquê, mas são times, né? Com todo respeito, bem, como é que eu vou dizer, aleatórios, né? Bem curiosos ali que o Santos vai enfrentar, mas tudo bem, a gente olha aqui rapidinho. Transmissão do Santos na Copinha, para ver essa estreia. Tirol, isso, Tirol amanhã às 8 horas da noite na Cazé TV. Então depois tem análise aqui do canal, é claro. Até amanhã, valeu.